Parece que o Hawaiian Punch ele sempre existiu. É vermelho, é doce, tem um gosto vagamente de fruta, do mesmo jeito que uma vela chamada Fuga Tropical cheira a fruta. Provavelmente você tomou isso em um copo no almoço e nunca se perguntou: que diabos é essa coisa? Mas, felizmente, hoje veremos como uma cobertura de sorvete se tornou uma bebida de almoço infantil. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History Food. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras bebidas de almoço você gostaria de ouvir. Beleza? Agora pegue um canudo flexível, porque está na hora de começar. O Hawaiian Punch surgiu em 1934 com o nome radicalmente inesperado de Punch Havaiano do Léo. Impressionante como foram criativos para mudar esse nome, né? Apesar das memórias de infância sugerirem, o Punch Havaiano do Léo não era uma bebida. Era uma cobertura para sorvete, especificamente um concentrado de frutas grosso e xaroposo feito para ser colocado sobre sundae. Era vendido só para sorveterias e casas de refrigerantes em grandes garrafões de vidro, não em lancheiras. O Punch Havaiano do Léo foi criado em uma garagem em Fullerton, Califórnia, por 3 homens: Ralph Harrison, Tom Yates e A.W. Léo. Isso mesmo, Léo era um sobrenome, mas você não esperava por essa, né? Todos juntos administravam a empresa Pacific Citrus Products Company. Nossa, eles realmente dominavam as palavras, né? A fórmula original do Hawaiian Punch do Léo continha 5 sucos de frutas: laranja, abacaxi, maracujá, goiaba e mamão. Todos eram importados do Havaí, que é provavelmente de onde nossos criadores tiraram o nome. Temos muito orgulho deles, pois conhecendo esses caras, o primeiro rascunho devia ser xarope multifrutas importado da garagem do Léo. Em 1938, eles patentearam a receita, garantindo oficialmente a propriedade intelectual do que era basicamente uma lava de açúcar com sabor tropical. E de novo, esse negócio não era para ser bebido, tomado, bebido. Enfim, o ponto é que os humanos são criaturas curiosas. E eventualmente, alguém olhou para esse jarro de xarope vermelho neon e pensou: e se colocar água? Como esperado, as pessoas diluíram a cobertura com água e viram que virava uma bebida surpreendentemente boa. Isso mesmo, esses viciados em açúcar estavam misturando a cobertura de sorvete com água para poder beber aquilo como se fosse uma bebida. Com certeza não era saudável nem discreto, mas era gostoso e muitas vezes é só disso que os americanos precisam. Antes de virar bebida, marca ou pesadelo infantil para dentistas, o Hawaiian Punch existia em um ecossistema específico. Nos anos 1930, as fontes de refrigerante americana eram centros sociais, não só locais para comprar sobremesa. Adolescentes se reuniam lá, adultos flertavam lá, romances inteiros nasciam e terminavam entre refrigerantes e sundae. Ou pelo menos é isso que Mickey Rooney quer que acreditemos. Isso tornou o Punch Havaiano de Léo perfeito para a ocasião. Soros de sorvete e fontes de refrigerante buscavam sempre novos sabores, cores e novidades para se destacar. E esse xarope oferecia tudo isso. Não era apenas doce, era agressivamente tropical, numa época em que a maioria dos americanos nunca tinha ido ao Havaí e achava o abacaxi um luxo exótico. E lembre-se, esse negócio era tão grosso que mal saía da garrafa. Ele cobria o sorvete como calda de chocolate e manchava tudo com um vermelho vibrante e suspeito, o que acabou sendo uma ótima estratégia de marca. Se você visse Hawaiian Punch uma vez, lembraria dele para sempre, talvez porque ele manchou sua calça caqui. Curiosamente, a descoberta do Hawaiian Punch como bebida não foi uma inovação planejada em laboratório ou garagem. Foi um caos impulsionado pelos clientes. Alguém diluiu, depois outra pessoa fez o mesmo. De repente, sorveterias e fontes de refrigerante passaram a servir isso discretamente como bebida, provavelmente sem avisar os criadores, ainda bem, pois vai saber que nome tentariam dar. Isso é típico da história da comida americana. Tipo, ops, as pessoas gostaram mais do erro desse jeito. Aquela garagem em Fullerton não criou só uma cobertura, criou uma brecha,
E quando Reuben P. Hughes comprou a empresa, essa brecha virou todo o modelo de negócio. Em 1946, a história do Hawaiian Punch muda de rumo quando o empresário Reuben P. Hughes compra a empresa. E Hughes imediatamente percebe algo importante. Esse produto não precisa de sorvete, então ele renomeia o produto e começa-lhe a vender Hawaiian Punch Base diretamente para os consumidores, em recipientes de vidro de 1 litro. Ainda era preciso misturar com água, mas agora era oficialmente uma bebida, não mais um acessório de sobremesas. Em 1950, o Hawaiian Punch evoluiu para sua próxima forma. Latas de 46 onças prontas para servir. Isso mesmo, Hawaiian Punch. Costumava vir em uma lata, uma grande, tipo de sopa, o que sinceramente parece apropriado para algo tão espesso assim. Em 1954, a marca lançou seu segundo sabor, Sunshine Yellow, e foi nesse momento que o sabor original vermelho foi renomeado retroativamente para Rose Sunshine. O amarelo era o Rose sem suco de laranja, tingido de amarelo, não vermelho. Mesma garota, outra fonte. Nessa época, eles também adicionaram uma sexta fruta à fórmula do Rose, purê de damasco. Isso foi importante, pois o Hawaiian Punch precisava justamente de menos clareza sobre seu verdadeiro sabor. Em 1955, o Hawaiian Punch já era vendido como concentrado congelado e havia se tornado uma marca nacional, passando de cobertura de sorvete a produto básico no corredor de congelados. Em apenas 2 décadas, e então, em 1962, o Hawaiian Punch teve sua transformação mais inesperada de todas. Foi adquirido pela companhia de tabaco R.J. Reynolds. E é aqui que as coisas tomam um rumo preocupante. Uma coisa que o Hawaiian Punch descobriu muito cedo, muito antes das companhias de tabaco colocarem suas mãozinhas sujas nisso, foi o poder da cor. Se você fechar os olhos e provar o Hawaiian Punch, talvez não consiga identificar uma fruta específica. Mas se você abrir os olhos, é vermelho, muito vermelho. Cientistas de alimentos e profissionais de marketing sabem há muito que a cor influencia o sabor, e o Hawaiian Punch apostou nisso. O vermelho rosado não só parecia frutado, parecia divertido, parecia empolgante, parecia algo que as crianças certamente escolheriam em vez do suco de laranja sem graça. O amarelo ensolarado seguia a mesma lógica. Não era sobre diversidade nutricional ou nuances de sabor, era sobre variedade visual, cor diferente, mesma explosão de açúcar. Dane-se o sabor. Isso importava mais do que parece. Porque o Hawaiian Punch não era vendido pela saúde, pelo sabor ou qualquer outra coisa. Ele era vendido pela vibe tropical, vibe de férias. Estou no Havaí ou isso é só o clima da minha cozinha? Isso também explica porque o Hawaiian Punch manteve o corante artificial, mesmo após o suco natural se tornar mais acessível. O suco natural separa, escurece, oxida, fica com aparência natural e honesta. O Hawaiian Punch estava vendendo fantasia, e fantasia, historicamente, fica melhor em vermelho e fica melhor sob a luz fluorescente das lojas quando é tingido até o limite. Quando a R.J. Reynolds comprou o Hawaiian Punch, ele era vendido principalmente como misturador de coquetéis para rum, vodka ou outras bebidas. Seu tio servia nessas pequenas xícaras tique de madeira na festa de divórcio com tema de luau. Mas a RJR não queria que o Hawaiian Punch fosse um produto adulto de nicho, e sim vendido para crianças. Por quê? Porque nas décadas de 1960 e 1970, as empresas de cigarro começaram a enfrentar um escrutínio maior sobre os efeitos do fumo na saúde. Vender nicotina para crianças estava se tornando, como podemos dizer, um grande não agora? As empresas de tabaco fizeram o que qualquer corporação ética faria: migraram para o açúcar. Segundo reportagens resumidas pelo The New York Post, empresas de cigarro passaram a focar em refrigerantes após a regulamentação do tabaco endurecer, e a RJR se destacou. Já sabiam como comercializar produtos viciantes. Eles aplicaram estratégias de marketing de cigarros diretamente ao Hawaiian Punch,
cores vibrantes, sabores marcantes, mascotes e uma segmentação implacável para donas de casa e crianças. Entra Punch, o mascote de desenho animado que adorava dar socos nas pessoas enquanto gritava. Que tal um bom Hawaiian Punch? Se tornou o rosto da marca no início dos anos 1960. Algum debate sobre se Punch existia antes da RJR assumir totalmente, mas graças a Reynolds ele se tornou onipresente. Punch era para o Hawaiian Punch o que Joe Camel era para os cigarros Camel, um personagem de desenho animado amigável que absolutamente não existia para adultos, e a RJR não estava sozinha. A Philip Morris International, dona dos cigarros Marlboro, seguiu um caminho semelhante, comprando o Kool-Aid em 1985 e eventualmente criando o Kool-Aid Man, que era basicamente o Marlboro Man. Se você fosse uma jarra consciente de líquido vermelho, isso não era nada sutil. Enfim, em 1973, a RJR lançou o Hawaiian Punch em pó, tornando-o mais barato, estável na prateleira e ainda mais fácil de ser consumido em massa pelas crianças americanas. Segundo documentos internos da empresa divulgados, anos depois, empresas de cigarro usaram os mesmos aromatizantes de bebidas infantis em produtos de tabaco, como aditivos de cereja e maçã. Segundo um relatório de 1985, o objetivo declarado era deixar as pessoas querendo mais, o que é, de certa forma, perturbador. Eles chegaram a fazer testes de sabor com crianças, experimentando diferentes níveis de doçura, cores e perfis de sabor para determinar quais combinações as crianças mais gostavam. Em 1983, o Hawaiian Punch ajudou a popularizar a caixinha de suco e as vendas aumentaram 34% quase imediatamente. Vamos ser sinceros, aquelas latas de 46 onças eram grandes demais para as mãos pequenas deles. Eles precisavam de um sistema portátil de entrega de açúcar com canudinho para as crianças. Missão cumprida. A caixinha de suco foi mais que inovação em embalagem. Foi um golpe de gênio do marketing. Antes das caixinhas de suco, as bebidas vinham em copos, latas ou garrafas, todas voltadas para adultos, todas compartilhadas, todas controladas pelos pais. A caixinha de suco mudou isso ao criar uma bebida de dose única, feita exclusivamente para crianças, e o canudinho era mais importante do que você imagina. Ao contrário de garrafas e latas, canudinhos estimulam goles contínuos, aumentando essa exposição ao açúcar e ácido, pois a caixinha de suco é consumida aos poucos. Às vezes durante todo o período do almoço, às vezes na viagem de ônibus para casa, às vezes até o fundo ficar todo encharcado e desmoronar, e suas mãos ficarem grudadas e manchadas de vermelho para sempre. Do ponto de vista do marketing, era perfeito, portátil, barato, chamativo, descartável e, o mais importante, algo que as crianças podiam abrir sozinhas, sem precisar de permissão de adulto. Essa estratégia de marketing espelhada é quase idêntica à do cigarro. Pense bem, primeiro temos a fixação oral. Fantástico! Dê uma boa tragada nessa bebida com sabor de fruta, crianças. Depois, olhamos para o Joe Camel. Ele não era apenas um mascote, ele representava autonomia, estilo, independência. As caixinhas de suco Hawaiian Punch prometiam algo similar, mas com menos processos judiciais. Os testes internos focavam obsessivamente na sensação na boca, doçura, curvas e retrogosto, porque a RJR já entendia algo fundamental. O primeiro gole chama a atenção, mas o último gole determina se a pessoa vai querer outro. E eles não tinham vergonha disso. O objetivo nunca foi hidratação, não era nutrição, era formação de hábito. Se você acha que tudo isso soa meio sinistro, você está certo. Realmente era. E o Hawaiian Punch não era único. Foi apenas um dos exemplos mais bem-sucedidos de toda uma indústria mudando da nicotina para o açúcar e aplicando a mesma estratégia de sucesso. Por isso, o produto não só sobreviveu às mudanças culturais, mas prosperou, especialmente em cantinas escolares e festas de aniversário no quintal. Então, quão ruim é o Hawaiian Punch, na verdade? Vamos começar pelo açúcar. Enquanto uma porção padrão de 240 ml de Hawaiian Punch
contém quantidades semelhantes de açúcar. Assim como, por exemplo, o suco de maçã, ele tem pouca ou nenhuma fibra, proteína ou vitaminas para equilibrar. Então, do ponto de vista nutricional, ele está mais próximo de um refrigerante do que de um suco. Há também os corantes artificiais, como o vermelho 40 ligado ao câncer e, em alguns estudos, a problemas de comportamento em crianças. Pesquisas ainda estão em andamento e são debatidas. A bebida é altamente ácida e pode causar erosão do esmalte dental, especialmente com consumo frequente, ou sendo consumida aos poucos durante o dia escolar. Além disso, várias organizações de saúde já apontaram a relação entre bebidas açucaradas e obesidade infantil. Ponche havaiano é um exemplo clássico de bebida que parece suco, mas não é nutritiva, resumindo o problema. É um cosplay com tema de fruta, então se o ponche havaiano é nutricionalmente inferior, altamente processado e historicamente duvidoso, por que ainda existe? Porque a nostalgia é uma droga poderosa. Para muitos adultos, ponche havaiano não é uma bebida, é uma lembrança. Festas de aniversário, lanches na escola, tardes de verão com regras flexíveis e açúcar à vontade mostram que as empresas de alimentos sabem que a nostalgia ignora rótulos ou informações nutricionais. Também tem o fator preço. O ponche havaiano é barato de produzir, barato de transportar e barato de vender. Não precisa de refrigeração, não depende da cadeia volátil de frutas. É só pó, água, corante e marketing. Isso o torna muito resiliente, principalmente em mercados de baixa renda, onde o acesso a suco fresco nem sempre é prático ou acessível. Embora os pais estejam mais atentos aos rótulos, as crianças continuam reagindo do mesmo jeito. Eles sempre têm cores vivas, sabores doces e embalagens que parecem feitas para eles. Ponche havaiano se adaptou o suficiente para sobreviver a novos sabores, novos formatos, marketing mais discreto, sem nunca mudar fundamentalmente o que é. Que é, e sempre foi, uma sobremesa fingindo ser hidratação. Hoje, o ponche havaiano pertence à Keurig Dr Pepper, tendo passado por várias mãos corporativas desde suas origens na era do tabaco. Hoje há muitos sabores, do tradicional fruta, vermelho suculento, até opções duvidosas como Berry e Blue Typhoon. Está disponível em garrafas, latas, sachês, caixas e sim, até mesmo em pós. Ainda assim, ele compete principalmente com marcas como Kool-Aid, Capri Sun e outras bebidas de frutas adoçadas, embora sua participação de mercado tenha diminuído à medida que os pais ficam mais atentos aos rótulos. Ainda assim, o Hawaiian Punch continua sendo um ícone cultural e seu legado é complicado. Para dizer o mínimo, porque no fim das contas, o Hawaiian Punch ainda é o que sempre foi, uma cobertura açucarada de sorvete disfarçada de ponche de frutas. Popularizado, industrializado e fortemente vendido para crianças por uma empresa de tabaco que buscava um novo produto viciante. O que, sinceramente, faz disso uma das histórias alimentares mais tipicamente americanas que se pode imaginar. Então, da próxima vez que você vir Hawaiian Punch no supermercado, lembre-se, não é havaiano, não é um ponche. Definitivamente, não deveria estar em uma lancheira, principalmente segundo dentistas. E você? Já tomou Hawaiian Punch na infância? Conte nos comentários. E aproveite para ver outros vídeos do Weird History Food.